Olá, gente, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre infecções de vias aéreas inferiores. Na aula de ontem, falamos sobre infecções de vias aéreas superiores. E aí eu frisei bastante para vocês que as infecções de vias aéreas superiores, em sua grande maioria, não precisa de internação. Ou seja, rinite, faringite, sinusite, amidalite, tonsilite, são doenças que não precisam de internação. O paciente tem como tratar em casa. Já as infecções de vias aéreas inferiores são infecções onde necessita de uma intervenção clínica. O paciente, em sua grande maioria, precisa ser internado, precisa ser hospitalizado, precisa sim ter um controle. Por quê? As infecções de vias aéreas inferiores, em sua grande maioria, elas trazem o óbito do paciente, porque elas vão obstruir a passagem de oxigênio da traqueia para os alvéolos e o pulmão. Você lembra que eu falei a vocês que o sistema respiratório é dividido em duas etapas, né? Isso em duas fases. A parte superior, que vai do nariz, cavidade nasal, faringe, laringe, tonsila, amígdala, até a parte superior da traqueia. E a parte inferior, que vai da parte inferior da traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos e pulmão. E aí o que acontece? Quando a infecção ela é superior, ela geralmente tende a descer. É aquilo que eu falei ontem para vocês. Minha avó disse que minha pneumonia é uma gripe mal curada. É verdadeiro isso, Antônio? É sim. Em sua grande maioria, as rinites virais, elas levam o paciente a ter uma infecção de vias aéreas inferiores. Então hoje a gente vai falar sobre essas infecções e a gente vai ver principalmente quais são os cuidados de enfermagem que a gente tem que ter com essas doenças. Já anote no caderno de vocês. A pesquisa de hoje, muito importante. Quais os cuidados de enfermagem para as infecções de vias aéreas inferiores. Tá bom? Então vamos lá. Vê só. Atelectasia. O que é a atelectasia? A atelectasia é uma complicação no pós-operatório. Não é isso? O que acontece? A atelectasia, gente, ela acontece quando o paciente ele tem acúmulo de líquido, acúmulo de secreção dentro do alvéolo. E qual é a função do alvéolo? A função do alvéolo é justamente fazer a troca gasosa entre o oxigênio e o CO2. E o que acontece na atelectasia? Como o alvéolo está cheio de líquido, o oxigênio não consegue fazer a troca com o CO2. Então, o que vai acontecer? O paciente vai causar de ter um excesso de CO2 na corrente sanguínea. E aí, em sua grande maioria, o paciente de atelectasia precisa de um procedimento de oxigenoterapia e até de intubação. Por quê? Ele tem excesso de líquido dentro do alvéolo. E ainda digo mais a vocês, às vezes se faz necessário, além de utilizar medicamentos para eliminar essa secreção, como acetilcisteína, anote aí, acetilcisteína, tá certo? É necessário que a gente faça com o paciente, o médico faça com o paciente uma toracocentese, que é a retirada de líquido dentro desse alvéolo, tá bom? Então é muito importante a gente ficar atento o que é essa atelectasia, porque está muito associado com o cuidado de enfermagem. O que é que leva um paciente a ter uma atelectasia? Primeiro, que ela pode ser aguda ou crônica. Quando é que a atelectasia ela é aguda? No pós-operatório, principalmente quando é cirurgias do sistema digestivo alto, né? Então você vê que um paciente que tem um procedimento cirúrgico, ele tem dificuldade de respirar, ele tem medo de ventilar. Porque ele tem medo que o ponto se solte, ele tem medo da dor. Então a gente tem que instruir esse paciente a inalar o mais rápido possível, a deambular o mais rápido possível. E isso é um cuidado completamente da enfermagem. Ficar atento a essas condições que esse paciente tem. Outra coisa também muito importante que a gente vai encontrar a atelectasia é em pacientes que estão imobilizados, paciente que está em decúbito dorsal por muito tempo, paciente que não deambula por muito tempo. Tanto que a gente vai ver, eu já falei sobre isso a vocês no exame do sistema respiratório, que o nosso paciente que está acamado por muito tempo, ele acaba tendo estertores, não é isso? Quando você coloca lá o estetoscópio, você consegue visualizar o
quando ele faz a inalação, quando ele ventila. Por quê? É o acúmulo de líquido. Gente, quando você está na frente do espelho e você respira, você vê que o espelho ele fica embaçado. O que é esse embaçamento no espelho? É a troca de água que tem entre seu pulmão e o meio externo. Um paciente que está em decúbito dorsal por muito tempo, ele não consegue fazer essa troca. Né? Ele tem uma dificuldade em realizar essa troca, então ele começa a acumular água dentro da respiração, dentro do sistema respiratório. Então a gente tem que ficar muito atento a esse paciente que está acamado por muito tempo. A gente precisa fazer a mudança de decúbito desse paciente. E isso é um cuidado estritamente da enfermagem, tá bom? Olha, outra coisa também, pacientes que fazem hipoventilação. Lembra? Hiperventilação, ventilar profundamente. Hipoventilação, ventilar superficialmente. Então é aquela ventilação superficial. A gente vai ver isso em criança que tem déficit neurológico. Criança que tem déficit neurológico são crianças que têm tendência a ter atelectasia. Porque são crianças que não sabem ventilar profundamente. Sabe não, né? Tem dificuldade em ventilar profundamente. E criança tem dificuldade em expelir secreção. Você pede para uma criança, cuspa, solta o catarro, ela cospe. Ela não faz aquilo que o adulto faz, puxar a secreção toda. Então, criança tem uma grande tendência a ter atelectasia também por causa disso. E além desses fatores, como eu falei para vocês, existe a atelectasia crônica. O que é a atelectasia crônica? É aquela atelectasia onde o paciente ele já passou por todos os tipos de comorbidades respiratórias, né? E aí ele começa por si só já a acumular esse líquido. E aí precisa realmente de uma intervenção, porque se a gente não intervir nesse paciente, ele vai ter uma dificuldade nessa troca de ventilação, tá bom? Então aqui, a fisiopatologia, eu já expliquei tudo isso a vocês. Paciente em posição dorsal prolongada, paciente que tem uma ventilação diminuída, pressão abdominal aumentada no pós-operatório, já falei isso para vocês. Secreção retida, as crianças tendem a ter isso, dor e cirurgia abdominal superior. Então tudo isso aqui eu já expliquei para vocês no slide anterior, tá? Olha, manifestações clínicas. Vamos pensar comigo, Antônio, o que é que um paciente ele vai ter se ele tem acúmulo de secreção dentro do alvéolo? Gente, olha, o alvéolo é para troca gasosa. Se o paciente está com acúmulo de líquido dentro do alvéolo, ele vai ter dificuldade em fazer essa troca gasosa. Então a gente vai ter como sintomas a tosse, que é um histórico normal de um paciente com infecção respiratória. A gente vai ter nesse paciente a dispneia, a taquipneia, não é isso? A gente pode ter nesse paciente a presença da cianose central. Por que a cianose central? Minha gente, olha, a gente está tendo uma disfunção respiratória. O foco central desse paciente, ele começa a ficar prejudicado. Então lembra lá da questão da cianose. A febre e a questão do próprio escarro, tá? Porque ele está com secreção, tá certo? Tá dando para passar? Olha aqui, prevenção. Como é que a enfermagem ela vai prevenir, né, esse paciente? Gente, cuidados de enfermagem primordiais de um paciente com atelectasia. Se eu sei o que causa, é isso que eu falo para vocês sempre. Se a gente sabe o que causa a doença, a gente sabe. Se eu sei o que causa a doença, a gente sabe quais são os sintomas que a doença vai trazer. Não é isso? Então, eu sei que um paciente que fica em decúbito dorsal há muito tempo causa atelectasia. Qual o cuidado de enfermagem? Mudar o decúbito desse paciente. Eu sei que o paciente para ter atelectasia são pacientes que não fazem ventilação profunda. Qual é o cuidado de enfermagem? Instruir esse paciente a ventilar profundamente. Eu sei que a atelectasia é porque o paciente não deambula precocemente. Qual o cuidado de enfermagem? Colocar esse paciente para deambular precocemente. Então, se eu sei o que causa, eu vou saber como tratar. E ali, ó, deambulação frequente, remover a secreção. Sim, gente, muito importante a gente falar da tosse dirigida, tá? O que é a tosse dirigida? A tosse dirigida é aquela tosse onde o profissional, ele vai instruir o paciente a tossir. Então eu vou chegar lá em seu José e vou dizer, seu José, tussa. E ele vai tossir com a gente. E aí, gente, eu vou acompanhar a força dessa tossida.
eu vou acompanhar a quantidade de secreção que sai nessa tosse desse paciente e se ele está produzindo mais escarro ou menos escarro, tá bom? Então isso é um cuidado que a gente tem que ter com esse paciente da gente. Vamos lá, seguindo. Traqueobronquite. Ó, falei da talactasia, vamos falar da traqueobronquite. Minha gente, antes de falar da traqueobronquite, vamos lembrar qual é a função da traqueia, tá certo? A traqueia é um tubo onde o ar, a ventilação, ela vai passar. Preste atenção aqui, uma coisa importante. Lembra que eu falei a vocês? A traqueia, ela é revestida de mucosa, tá bom? E aí, o que é a traqueobronquite? A traqueobronquite é qualquer inflamação nessa mucosa da traqueia. Então, isso aqui, gente, a traqueia, não esqueça, ela é feita de cartilagem, tá certo? E ela é revestida por mucosa. O que faz você criar secreção é o muco. E o muco vem da onde? Da mucosa. Então não esquece disso não, eu já falei isso para vocês, isso é muito importante, tá bom? Então, a traqueia, ela é revestida por muco, por cartilagem, tá bom? E o que é que acontece, minha gente? Quando a gente tem uma inflamação na traqueia, pode ser devido a uma rinite que desceu, a uma sinusite que desceu, a uma faringite que desceu, uma tonsilite que desceu, uma infecção de via aérea superior que desceu. Olha, a traqueia é a passagem de ar. Certo? O que é que acontece na traqueobronquite? A traqueia ela fica mais estreita. Então o paciente ele vai ter isso aqui, ó, uma dificuldade de ventilar. E aí eu vou encontrar o quê? Sibilos, né? O paciente ele vai ter sibilos. Por quê? A traqueia ela vai estar mais estreita, evitando que essa ventilação passe, minha gente. A traqueia é o único caminho para a passagem da ventilação. Se essa traqueia está fechada, ela está obstruída, o diâmetro dela, o calibre dela ficou menor, esse paciente vai ter uma dispneia ascendente e grave. Uma dispneia considerável. Então a gente precisa ficar atento a esse paciente, porque em grande maioria esse paciente vai ter que ser entubado. Olha aqui, e até chega a fazer uma traqueostomia também, tá bom? Então é importante a gente ficar atento nisso aqui. Antônio, paciente asmático, ele tem uma traqueobronquite aguda? Presta atenção nisso aqui. A asma, a gente sabe que ela é uma doença crônica, não é isso? E ela é uma doença crônica que vai levar o paciente a uma obstrução da via respiratória, tá certo? E aí o paciente ele vai ter como sintoma, sim, a traqueobronquite. A traqueobronquite no paciente asmático não é uma doença, é um sintoma. E a gente tem que ficar atento a isso, tá certo? Então, o sibilo, esse chiado que o paciente tem na ventilação, vai estar associado justamente ao estreitamento dessa traqueia, tá? E o que pode causar uma traqueobronquite? Agente físico, né? Por exemplo, a questão da temperatura, o frio, tá certo? Agente químico, poeira, gás de cozinha, certo? Incêndio, tá bom? Agente biológico como vírus e bactérias, são fatores que estão associados com a traqueobronquite. Vamos passar. Ótimo isso aqui, ó. Quais são os principais causadores da traqueobronquite? Presta atenção. Staphylococcus pneumoniae. Falei para vocês desse Staphylococcus pneumoniae, que é um dos grandes causadores da pneumonia. Falei para vocês que o Staphylococcus pneumoniae, ele está associado com a faringite. Olha, faringite lá em cima causando traqueobronquite aqui embaixo. Tá certo? Então, Staphylococcus pneumoniae, a Haemophilus influenza, já falei para vocês ontem sobre isso. A Haemophilus influenza é o responsável pela rinite viral, né? H1N1 aí, a vacina aí tomando, tá bom? Então, a Haemophilus influenza e o Mycoplasma pneumoniae são um dos fatores. E na traqueobronquite, o que eu vou encontrar nesse paciente, gente, é justamente a grande produção de escarro, catarro purulento, tá bom? Então, isso é um dos grandes sintomas que a gente vai encontrar nesse paciente da gente. Então, eu vou ter, volta aqui, eu vou ter tosse seca, tá bom? A tosse seca é irradiativa, tá certo? Irritativa, desculpa. Dor external, a dor do paciente é aqui, ó, no externo. Por quê? Traqueia. A dor é no externo. Você lembra que eu falei ontem a vocês da laringe? Não é isso? A afonia,
laringe, responsável pela voz, afonia. Hoje estou falando para vocês de traqueobronquite, tá bom? E a gente vai ter a dor external, febre, sudorese, indisposição geral devido à própria infecção, tá bom? Tá dando tempo aí para gravar ou tá piscando? Olha, vamos lá. Sim, estridor inspiratório e expiratório, que eu já falei para vocês ontem. O que é o estridor inspiratório e expiratório, gente? É o ruído. E aqui na traqueobronquite eu vou lembrar de sibilo, tá bom? Não esquece disso, gente. Isso é muito importante. Anota aí. O sibilo. Ontem eu falei a vocês, ó, para gente diferenciar. Ontem eu falei a vocês da afonia, da tosse metálica, que a gente encontra na laringe, que é a tosse de cachorro. Hoje eu estou falando para vocês do sibilo, tá bom? Tratamento, gente. Quando for bactéria, eu já falei a vocês que o tratamento é com antibiótico. Aqui, um dos principais antibióticos que a gente utiliza é a amoxicilina, tá bom? 500 miligramas de 8 a 8 horas, tá bom? Muito importante isso aí. O antihistamínico não deve ser utilizado, presta atenção aqui. Antônio, por que eu não vou usar antihistamínico? Gente, lembra do basófilo, que ele libera histamina, heparina, leucotriene, pirogênio, basófilo, glóbulos brancos. Se eu oferecer para esse paciente antihistamínico, eu vou diminuir a reação do corpo em expelir esse catarro, tá bom? Eu vou ter dificuldade. Lembra, gente, que a histamina é responsável pelo processo de inflamação, um processo de reação natural. Então, se eu ofereço um antihistamínico para esse paciente, ele não vai conseguir liberar essa secreção. E eu preciso que ele faça a liberação dessa secreção, tá bom? Usar expectorantes e também aspirar a secreção. Por isso, gente, que tem que ser, em grande caso, hospitalizado. Você não vai tratar uma criança com sibilo, um adulto que está tendo a traqueobronquite em casa, tá? Precisa levar para o serviço hospitalar. Por isso que eu estou falando a vocês. As infecções de vias aéreas superiores, elas são mais leves. Dá para tratar em casa, que foi aquelas que a gente viu ontem. Já as vias inferiores, ela tem que ser, em sua grande maioria, hospitalizada. Vamos lá. Tratamento de enfermagem. Encorajar a higiene brônquica, aumentar a ingestão de líquido, ficar atento à administração de medicamento desse paciente e fazer a tosse dirigida, que eu já expliquei para vocês lá antes, tá bom? Pneumonia. Pneumonia. A gente sabe que a pneumonia, a gente já falou bastante sobre pneumonia, a gente já ouviu falar bastante, mas aqui eu trago para vocês duas coisas muito interessantes, tá? É aquilo que a gente já falou sobre a pneumonia comunitária e a pneumonia hospitalar. São dois tipos de pneumonias com agentes causadores completamente diferentes. E o tempo de horário também, tá bom? Um paciente para ter pneumonia comunitária, ele é aquela pneumonia que apareceu 48 horas após o internamento do meu paciente. Lembra, doença comunitária são 72 horas, exceto pneumonia, que são 48 horas, tá bom? Então, a pneumonia comunitária é aquela onde o paciente ele adquire na comunidade e entra no hospital. A pneumonia hospitalar é aquela que o paciente ele vai adquirir dentro do hospital, ou seja, após 48 horas de internamento, tá certo? Vê só aqui. A pneumonia adquirida na comunidade, a PAC, pneumonia adquirida na comunidade, tá certo? O principal causador é o Staphylococcus pneumoniae. Já falei isso para vocês. Então, a pneumonia adquirida na comunidade, a bactéria principal causadora é o Staphylococcus pneumoniae. Já o vírus mais comum que está associado, à pneumonia adquirida na comunidade é a influenza do tipo A e do tipo B, tá bom? Tanto em adultos como em crianças. Uma ressalva aqui importante é que a pneumonia viral ela é tratada, em seu grande caso, em casa. O paciente ele é diagnosticado no hospital e aí o profissional médico, né, como é que fala no serviço hospitalar, vai pedir para essa criança ser tratada em casa. Já a pneumonia, que é bacteriana, essa criança precisa ficar internada, precisa fazer uso do antibiótico para ir ela receber alta, tá bom?
Desculpa aí o vídeo balançando, minha gente, é porque hoje a gente mudou de técnico, hoje é outro técnico, tá? Aí deu uma balançada no vídeo, mas tá tudo bem. Vamos embora. Olha, pacientes imunocomprometidos, tá bom? A gente tem o citomegalovírus, tá bom? O citomegalovírus é o principal vírus causador da pneumonia em pacientes imunodeprimidos, pacientes com HIV, pacientes com diabetes, paciente com lúpus, paciente com síndrome de Guillain-Barré. Então a gente tem o vírus é o citomegalovírus, é um dos principais causadores, tá bom? Bom, pneumonia hospitalar, presta atenção aqui, isso é muito importante, né? Na pneumonia hospitalar eu vou encontrar 3 bactérias muito importantes: Enterobacter, tá bom? Escherichia coli, e eu botei aqui de vermelho a Klebsiella, tá? A Klebsiella é muito importante, a gente vai ver por que a Klebsiella, não esquece, Klebsiella, eu vou falar sobre ela daqui a pouco, tá bom? Então, no hospital, as principais bactérias são essas aqui: Enterobacter, Escherichia coli e Klebsiella, tá bom? Staphylococcus aureus, a gente vai encontrar, ela é muito grave também, tá? Mas aí a CCIH ela vem controlando bastante a disseminação do Staphylococcus aureus, tá bom? E aí a gente tem muitos casos, tem casos, mas tem já uma disseminada muito menor, tá bom? Olha, então o que é a pneumonia, né? A pneumonia nada mais é do que uma infecção no parênquima pulmonar, uma infecção tanto no pulmão como nos alvéolos e nos brônquios, acumulando secreção. Se tem secreção, eu vou ter o quê? Tosse. Gente, além de tosse, eu vou ter dificuldade na troca gasosa, a difusão vai ser difícil. Por quê, gente? Está cheio de secreção. Então, eu vou ter dificuldade em mudar essa troca gasosa que a gente tem entre esses pacientes, tá bom? Então, isso é muito importante. E aí, gente, como é a infecção que eu estou tendo, eu vou ter neutrófilo, eosinófilo, basófilo, monócito, macrófago, pus, secreção purulenta, tá bom? Então a gente tem uma secreção purulenta associada com tosse e febre considerável nessa criança ou nesse adulto, tá bom? Fatores de risco: pacientes que têm uso de DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, paciente com câncer, paciente de tabagismo, paciente muito tempo imobilizado, paciente que tem reflexo de tosse deprimido, já falei o que é isso para vocês hoje. Intoxicação por álcool, porque quando vai vomitar, tem broncoaspiração, e aí acaba indo um pouquinho de bile ou de secreção gástrica para o estômago. Posição da sonda nasogástrica, por isso que é importante a gente verificar se a sonda está na posição correta. Então a gente tem aqui esse cuidado que é muito importante a gente ter, tá certo? E a idade do paciente também. Muito importante ficar atento à idade do paciente. Crianças e idosos têm uma grande tendência a desenvolver pneumonia, tá bom? Manifestações clínicas: calafrio, febre, tosse, taquipneia, taquicardia, mialgia, que é dor no corpo, escarro mucoide, escarro purulento devido ao processo de infecção dentro desse alvéolo, tá bom? Aqui eu já botei piscando, ó, mas a matéria de vocês não está piscando, para vocês grifarem aí. Exame radiográfico e exame de escarro são exames que a gente utiliza para o diagnóstico. A radiografia e o escarro do paciente é fundamental para a gente servir como diagnóstico no tratamento desse paciente, tá bom? Tratamento, preste atenção. Olha, quando é bactéria, antibiótico. Quando é vírus, não tem tratamento específico. Doença viral, não tem tratamento específico. Vírus, falei para vocês ontem, vírus, a gente trata sintomas. A gente não trata vírus, tá? A gente trata sintomas causados pelo vírus, tá bom? Na bactéria, aí entra com antibiótico. Vê só, quando a pneumonia ela é comunitária, é PAC, a terapia é empírica. Como assim empírica? Não dá tempo de eu fazer o exame de escarro, descobrir qual é a bactéria desse paciente para tratar. Não dá tempo. Então, quando a pneumonia ela é comunitária, o paciente tem a pneumonia causada na comunidade, a gente começa o tratamento com antibiótico, e o antibiótico é a amoxicilina, tá bom?
que é o tratamento geral para a pneumonia. Caso o paciente não tenha resposta, aí é o tempo de se fazer um estudo para poder saber qual é a bactéria que está causando essa pneumonia e dar um antibiótico mais específico. Fazer um antibiograma, tá bom? Então isso aí é o mais preciso. Já quando a pneumonia ela é hospitalar, causada por bactéria e ela é hospitalar, a gente faz com penicilina, tá bom? Ou cefalosporina, tá bom? Já quando a pneumonia ela é viral, é vírus, o tratamento ele é de suporte, né? Então eu vou dar medicamento para ele eliminar a secreção, como a carbocisteína, que é o mais utilizado, tá certo? Eu vou dar para esse paciente antitérmico, vou dar para esse paciente antitussígenico, vou dar para esse paciente antihistamínico, vou dar para esse paciente excesso de líquido. Então o cuidado não é para o vírus, o cuidado é mais geral. Então por isso que a criança ele é tratado em Solano Maria em casa. E aí também é importante a oxigenoterapia, né? Porque ele tem uma dificuldade em fazer a troca gasosa, porque o alvéolo está cheio de secreção, cheio de pus, então ele vai ter uma dificuldade em fazer essa troca gasosa. Então é importante a gente oferecer para ele oxigenoterapia. Aí anota aí, pesquisa para entregar hoje, olha. São 6h35, tá bom? O que é que vocês vão me entregar hoje? Eu quero que vocês me entreguem hoje qual o tipo de oxigenoterapia de amplo espectro para a pneumonia, tá? Pesquisa para hoje. Hoje, vou se entregar hoje, dia 14. Hoje é 14 ou 15? 15, hoje é 15, entregar hoje, dia 15. Vamos lá. Complicações da pneumonia, quem tem que ficar atento às complicações da pneumonia. Choque e insuficiência respiratória. Que tipo de choque é esse, Antônio? Choque séptico, tá bom? Gente, lembra ali. Falamos de choque séptico, choque elétrico, choque cardiogênico, choque distributivo, choque neurogênico. Tá? Aqui eu estou falando de choque séptico, estou falando de septicemia, infecção generalizada. Não é choque elétrico, não é choque distributivo, não é choque neurogênico. Então é importante aí diferenciar isso aí, tá certo? Preste atenção a isso aí. A atelectasia, que eu já falei para vocês, que é o acúmulo de secreção. Por que o acúmulo de secreção, Antônio, nesse paciente? Gente, ele está sem conseguir tossir, então começa a acumular líquido ali, secreção ali, ele vai ter atelectasia, derrame pleural e superinfecção. Aqui tem uma radiografia, né? Aqui mostra a opacidade, aqui ó, na base pulmonar direita, né? Um pulmão com acúmulo de secreção, sugestivo de pneumonia. É claro que uma radiografia, ela não é um diagnóstico único para diagnosticar. Isso aqui pode ser tuberculose, tá? Mas aí, por quê? Uma imagem radiográfica, ela não diz pra gente logo o que é não. A gente precisa, claro, dos sintomas do paciente. Mas como eu estou falando de pneumonia, eu estou mostrando para vocês uma imagem que é sugestiva de uma suspeita de pneumonia. Tá bom? Abscesso pulmonar. O que é o abscesso pulmonar? Vê só. Eu falei para vocês quase nesse instante de uma bactéria hospitalar. Até botei de vermelho e fiz. Foca nessa bactéria. Que é qual? Klebsiella. Isso aí. A Klebsiella. Gente, a Klebsiella é uma bactéria que causa pneumonia hospitalar. Verdadeiro? Beleza. A Klebsiella, ela é uma bactéria anaeróbica. O que isso quer dizer, Antônio? Ela não gosta de oxigênio. Ela não gosta de oxigênio. Aí eu faço a pergunta para vocês. O que é que tem no oxigênio? O que é que tem no pulmão? Já respondi. Mas o que é que tem no pulmão? Oxigênio. Eu tenho uma bactéria que não gosta de oxigênio dentro do pulmão, que é rico em oxigênio. O que é que ela vai fazer? Cavitar. Ela vai começar a destruir a parede pulmonar, a parede do parênquima pulmonar, causando o que eu chamo de abscesso pulmonar. Tá bom? Então ela começa a cavitar o pulmão. Aqui a imagem, olha. O pulmão cavitário. É um pulmão com a cavidade causada pela Klebsiella e a Staphylococcus aureus, que eu já falei para vocês que a CCH está bem em controle. Tá? Então, a Klebsiella, ela começa a destruir o pulmão, tá bom? Causando um abscesso pulmonar. E aí o que acontece com o meu paciente? Ele vai ter a tosse, ele vai ter a febre, ele vai ter o escarro, né? Agora ele vai ter um escarro que, além de purulento,
perdão, que além de purulento, ele é um escarro secretivo sanguinolento. E aí ele pode ter até a tosse com sangue. Ele, quando ele tossir, vai vir aquela massa de tecido pulmonar na tosse. Por quê, Antônio? Porque a bactéria está cavitando, está cavando esse pulmão dele, para sair do oxigênio. Tá? Então o paciente vai ter perda de peso, anorexia, ele vai ter fadiga, ele vai ter dispneia e ele vai ter também a hemoptise, que é essa tosse com sangue, essa tosse secretiva. E quando ela é maciça, quando ele tosse, vem aquela massa, é indicado fazer já a lobotomia, tá certo? Que é retirar do lóbulo pulmonar. Então vai retirar esse lóbulo desse paciente porque não presta, né? Ele está realmente necrosado, teve um infarto pulmonar nesse paciente da gente, tá? Mas aí, gente, não é o pulmão todo não, vai depender, tá? Vai depender também de qual extensão que essa bactéria está tendo. Não é que ele vai ficar sem pulmão, não, tá bom? Vai ter uma parte desse pulmão, até uma parte que dê para ele ter uma boa condição de vida. Essa é a intenção. Então aqui, eu disse todos os sintomas já. Tosse, febre, escarro com odor fétido, aquele escarro característico de secreção bacteriana, tá certo? Ele vai ter halitose, que é mau hálito, tá bom? Pleurisia, que é dor na pleura, anorexia e perda de peso. Já falei isso aí pra vocês. Prevenção. Higiene dentária. É muito importante escovar os dentes corretamente, porque a bactéria que está no dente, ela vai entrar na circulação e ela pode chegar no pulmão, já que o sistema cardiovascular ele está associado com o sistema pulmonar, então é importante ficar atento a isso, tá certo? O uso de antibiótico após extração dentária e também o uso de antibiótico correto no tratamento da pneumonia. Se o meu paciente ele faz o tratamento da pneumonia e não faz esse tratamento de forma correta, o paciente ele tende a ter abscesso pulmonar, tá bom? Então é importante fazer o tratamento correto desse paciente. Então aqui eu já falei, ó, fazer a drenagem do abscesso, fazer a lobectomia, aumentar a ingesta de carboidrato, de calorias e proteínas, porque ele está tendo perda de peso, está tendo anorexia, então isso é importante. A gente tem que instruir, quando eu falo é a gente de enfermagem, tá? Tem que instruir nesse paciente da gente que está dormindo, tem que instruir nesse paciente uma respiração profunda, pedir para ele respirar profundamente, tá certo? Encorajar nesse paciente uma dieta que seja aceitável para que ele tenha uma boa alimentação nesse paciente da gente. Fazer uma fisioterapia torácica, respiratória. Pedir para esse paciente inalar profundamente e não esquecer do abscesso ou da tosse dirigida. Aqui, ó. Apoio emocional. Tá? O paciente que tem abscesso pulmonar, ele tem perda de peso